assuntos, tem um assunto que está bombando aí, principalmente nas redes sociais, que é em relação à tal da linguagem neutra. Sempre quando esse assunto cai, a galera vai lá e começa a reclamar. E isso tem a ver com uma decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes. O ministro do STF suspendeu duas leis municipais que proíbem o uso e o ensino da linguagem neutra na administração pública e nas escolas públicas e privadas. As normas são dos municípios de Ibirité, né, em Minas Gerais, e de Águas Lindas, em Goiás. E elas impediam o uso da linguagem neutra ou do dialeto não binário na grade curricular ou material didático das escolas públicas e privadas, em editais de concurso público, ações culturais, esportivas ou sociais que recebam verba do município. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que a competência para legislar sobre as normas gerais sobre educação e ensino é da União e lembrou que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação já trata da questão. É claro que isso virou mais um alvo contra Alexandre de Moraes, principalmente da extrema-direita, da ala mais conservadora do nosso país e que foi para cima de Alexandre de Moraes. A gente está em contato neste momento com o jurista Marlon Reis, que vai nos ajudar nesta e outras questões jurídicas dessa terça-feira. Sempre uma honra tê-lo aqui conosco, Dr. Marlon. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Fabíola, bom dia, Leonardo, bom dia, Raquel. A honra é toda minha. Sempre bom estar aqui com vocês. Bom, é claro que Alexandre de Moraes está sendo alvo neste momento de ataque nas redes pelos conservadores falando sobre essa questão da linguagem neutra. Alexandre de Moraes acerta ao tomar essa decisão, quer dizer, quando ele diz, inclusive, que isso fica a cargo da União e não dos municípios, ele está correto, é uma questão muito mais técnica do que até mesmo de um julgamento sobre a opinião ou da linguagem neutra de Alexandre de Moraes, doutor Marlon? Sim, ele tem razão, porque isso não tem nada a ver com apurar se a linguagem neutra vai ser utilizada ou não, embora seja um debate importante esse também. Mas o que o Supremo decidiu, o que o ministro Alexandre decidiu monocraticamente, foi apenas que município não tem poder, sob a nossa Constituição, de decidir, de legislar sobre esse tipo de matéria. Aliás, o ministro sequer inovou, e não é uma decisão isolada dele, porque nós temos um precedente na ação declaratória de inconstitucionalidade 7.019, que é de fevereiro do ano passado, de 2023, em que o STF, no plenário, jogou essa matéria invalidando uma lei de Rondônia que fazia o mesmo, proibia a adoção da linguagem neutra em escolas, e o plenário do Supremo já havia decidido sobre isso. Então, sequer é uma inovação do ministro Alexandre, sequer é um entendimento isolado dele, e realmente não faz o menor sentido. Imaginemos todos os mais de 5.500 municípios brasileiros legislando sobre o uso da língua portuguesa. É lógico que há uma diretriz constitucional sobre isso, ela está muito bem marcada na nossa Constituição, que ela pede uma diretriz nacional, inclusive a Lei de Diretrizes e Bases estabelece uma base nacional comum curricular. Então, imagine todos os municípios estabelecendo normas curriculares, normas de uso de linguagem. Então, isso não é assim na nossa ordem constitucional, e o ministro Alexandre nada mais fez do que aplicar a Constituição. Mas aí o senhor falou até que esse debate é interessante. Até vou querer ouvir a opinião do Sakamoto e da Raquel a respeito disso. Eu quero também saber a sua opinião, doutor Marlon. O senhor acha que pode utilizar a linguagem neutra nas escolas? Isso seria positivo? É uma questão de. Eu fico impressionado com certos liberais, entre aspas, que querem estabelecer como as pessoas vão falar. A Constituição não estabeleceu que você vai falar, ela estabelece essas regras de matriz educacional. Ao fazer isso, ela não estipulou obrigatoriedades. Aliás, existem até algumas questões que precisam ser revistas na legislação, como, por exemplo, o uso obrigatório da língua portuguesa na propaganda eleitoral.
Quem disse que não é possível utilizar alguma das várias línguas indígenas que ainda são adotadas no Brasil? Mas o que eu quero dizer é que a lei não pode vigiar maneiras de expressão que tenham lógicas e justificativas, inclusive muitas vezes filosóficas, por parte de quem quer que seja. Não é o Estado que vai estabelecer esse tipo de diretrizes. E isso é o que se dessume, é o que decorre quando você analisa a Constituição Federal e a própria Lei de Diretrizes e Bases. Lá não está se estipulando uma caixa, um ambiente quadrado, fechado, entre aspas, puro de expressão linguística. A língua é algo vivo. O que hoje pode ser chocante para alguns, amanhã pode ser o padrão. Até recentemente, nós aceitávamos como válidas palavras ofensivas, por exemplo, ao povo negro, como a palavra denegrir, por exemplo, que era aceita e utilizada, e a vida da sociedade vai mudando a linguagem, a ponto de hoje a gente perceber que isso é um absurdo, a origem dessa palavra, e pararmos de utilizá-la. Então, a língua é algo vivo, e a lei deve refletir essa vida, essa riqueza de expressões culturais e até filosóficas. Excelentíssima opinião aí, doutor Marlon Reis.